Glória a Deus. Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Aleluia. Não existe lugar melhor do que estar na casa de Deus, não é verdade? E primeiro eu quero aqui agradecer o pastor G, né? E a pastora Isa, sempre pela confiança. Saibam que todas as pessoas que sobem nesse altar são pessoas que eles assistem de perto. Não é qualquer pessoa mesmo, gente, de verdade. Eles assistem de perto, eles motivam, eles confiam. E eu dou glória a Deus pela vida de vocês. Gente, hoje eu quero falar com vocês, aproveitando que é uma série de mulheres, eu não poderia deixar de falar de uma mulher da Bíblia, né? Em uma geração que as feministas tentam falar que a Bíblia é machista, pelo contrário. A Bíblia, ela fala de muitas mulheres. E mulheres que foram grandes influenciadoras e que nos influenciam até hoje através da palavra, amém? Então, que nós não deixemos essas mentiras que o mundo quer colocar na nossa cabeça, quer colocar na vida dos adolescentes, dos jovens, de que a palavra é machista, gente, jamais. A palavra são princípios, a palavra é vida, a palavra é poder que flui em nós e através de nós, amém? Você pode dar uma salva de palmas pela palavra de Deus? Porque é ela que nos sustenta. Por isso que nós precisamos conhecer essa verdade. Quando nós conhecemos essa verdade, nós não somos enganados por aquilo que está sendo falado no mundo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que vocês abram comigo em Josué 2. Josué capítulo 2. Gente, eu estou meio fadigante, porque faz um mês que eu não vou na academia. O negócio tá feio. Esqueci de uma coisa muito importante. Obrigada, Vili. Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Amém. Tem uma irmã ali, outra ali. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Uma salva de palmas para elas. Vocês vão receber aí uma lembrancinha da nossa igreja. Depois, no final do culto, passem ali na recepção, que a gente tem algo preparado para vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindas, voltem mais vezes, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificadas nessa casa, amém? Então, vamos lá para Josué 2, que eu vou falar de uma mulher improvável. Uma mulher improvável que se posicionou em fé e teve o favor de Deus sobre a sua vida. Quantos se identificam com isso? Nós somos improváveis na mão do Senhor. Mas ainda assim, Ele pega e fala assim: querido, você pode ser improvável aos olhos das pessoas, mas sou eu que te capacito. Sou eu que trago você para mim. Basta você se posicionar em fé que eu te uso e eu te capacito. Porque não tem a ver com a gente. Não tem a ver com aquilo que a gente pode. Não tem a ver com aquilo que a gente fez. Mas tem a ver com o favor de Deus sobre a nossa vida. Amém? E é sobre essa mulher que me inspira muito na Bíblia. Porque eu acredito que ela tem muito a ver conosco. Improváveis que se posicionam. Improváveis que talvez as pessoas olhavam para a gente e falavam assim: pode sair algo bom? Essa pessoa pode fazer algo bom? Mas ela fez tanta coisa no passado. Ela pode. Não é sobre você. É sobre esse poder que opera na sua vida. Quantos carregam esse poder? Podem se alegrar nessa noite. O poder da fé que opera dentro de você. Aleluia! Nós temos que ter essa convicção. Meu desejo é que você saia daqui dessa noite com essa convicção dentro de você. Não é sobre mim, mas eu sei o que eu carrego. Não é sobre a minha capacidade. Não é sobre o meu físico. Não é sobre o que eu sei na minha mente, sobre o que eu tenho estudado. Mas é sobre o poder que opera através daquilo que eu tenho buscado. É sobre o poder que opera através do meu esforço.
Porque é algo que caminha junto, amém? Aleluia. Vamos ler comigo. Eu vou ler até o versículo 14, então vai ser um pouquinho extenso, mas vai ser bênção, amém? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra? Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia onde eles tinham vindo. Da onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar as portas da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes que os espiões se deitarem, Raabe subiu no terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, esperando vocês saírem do Egito. E o que fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Jurem pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me um sinal de que está seguro, de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertencem, livre-os da morte. Queridos, só da gente ler aqui o texto, a gente já entende muita coisa, na verdade. Como essa mulher era corajosa. Como essa mulher, ela estava cheia de ousadia. E eu fico impressionada com tamanha fé de Raabe. Porque queridos, ela não tinha visto com os próprios olhos nada. Ela não tinha visto milagre nenhum com os próprios olhos. Ela não tinha o Espírito Santo dentro. Ela não era nem israelita. E ela creu. Meu Deus, que fé dessa mulher. E às vezes a gente pode estar se perguntando, nossa, mas por que a casa de uma prostituta? Aos olhos naturais a gente podia falar, não é verdade? Nossa, o povo que foi mandado por Deus, os espiões que iam ser mandados por Deus foram para a casa de uma prostituta. Só para contextualizar aqui, Josué, ele foi o sucessor de Moisés, amém? Moisés, ele tinha a missão de levar o povo até a terra prometida, tirou o povo do Egito, foi levar para a terra prometida, amém? Só que Moisés morreu e quem sucedeu ele foi Josué. Então, Josué recebeu essa missão, de continuar essa missão, amém? Então, Josué recebeu um comando de Deus. Falou para invadir a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade em completa iniquidade. Uma cidade
cheia de coisas ruins. Tem alguns relatos históricos que falam que o povo daquela época, daquela região, enterravam bebês vivos. Para você ver tamanha iniquidade daquele povo. E não está tão diferente agora, né, irmãos? Infelizmente, nós temos visto isso. Bebês sendo enterrados por uma ideologia de que vida não é vida. Que triste isso, na verdade. E é por isso que nós precisamos nos posicionar. É por isso que você que conhece a palavra, que você conhece o Deus que você serve, você precisa se posicionar. Porque enquanto a gente não se posiciona, estão falando na cabeça dos nossos jovens que isso é normal, que matar um bebê é normal, que o bebê no ventre ainda não é gente. Se posicione, queridos. Se posicione. Deus pede para nós posicionamento. Amém? É o nosso posicionamento que vai trazer diferença, que vai trazer transformação aonde nós estivermos. É a nossa fala. Amém? Glória a Deus. O Senhor conta conosco. Amém? Então, queridos, ela estava ali. Raabe naquele meio, naquela cidade. Uma prostituta que morava na beira do muro de Jericó, que estava crendo num Deus que ela nunca tinha visto. Num Deus que ela nunca tinha visto milagres. Então Josué recebeu esse comando para ir lá, invadir essa cidade, tomar essa cidade de Jericó. Mas antes disso, ele mandou 2 espiões, que foi o que a gente leu aqui. Esses 2 espiões, eles poderiam ter ido na casa de qualquer outra pessoa, amém? Mas ele foi na casa daquela que estava crendo. Você não acha forte isso? E o que eu acho mais interessante aqui é que ela fala assim para os espiões: todos ficaram atemorizados de ouvir falar do seu Deus. Ou seja, todos ouviram falar do Deus de Israel, mas só Raabe se posicionou. Todos tiveram a oportunidade de se posicionar, mas não quiseram. Olha para você ver tamanha ousadia dessa mulher. Nós temos que aprender com Raabe. E nós poderíamos falar, nossa, talvez os espiões foram parar na casa de Raabe por ser um lugar estratégico. Afinal, era na beira do muro. Amém? Ali seria estratégico para os espiões entrarem e saírem da cidade. Mas o que realmente contou foi que Raabe tinha um coração aberto ao Senhor. Raabe, ela vivia no meio de pessoas idólatras. Pessoas que não criam em Deus. Pessoas que adoravam outros deuses. Pessoas que viviam na iniquidade. Ela não tinha, querido, se você for parar para pensar, ela não tinha motivos para crer, porque ela nunca viu. Ela só ouviu falar. Só ouviu falar. E é isso que nós precisamos agarrar para nós. Nós não precisamos ver para crer, como é falado sempre desse altar. Nós não precisamos ver para crer. Aleluia! Nós simplesmente precisamos crer. Lendo essa palavra, queridos, eu fico até com vergonha. De verdade. Porque a gente tem a Bíblia, a gente tem o Espírito Santo dentro e muitas vezes a gente não crê. Uma mulher no meio da idolatria, uma mulher que nunca tinha visto nada de Deus, ela creu de ouvir falar. Meu Deus, como é forte isso! Nós precisamos crer, queridos. E crer sem ver. Porque o que vai acontecer na nossa vida é consequência daquilo que nós estamos crendo. Querido, é apenas consequência. Porque já está tudo feito. Já está tudo preparado. A palavra não diz que Deus vai
fazer. Já está escrito que tudo já foi feito, está no passado, não está no futuro. Ou seja, já foi feito. É a gente que vai acessando conforme a nossa fé. É a gente que vai acessando conforme o nosso posicionamento. Aleluia! E como que a gente acessa isso? Conhecendo a palavra. Como que a gente vai saber o que a gente pode, o que a gente tem, o que a gente é, se a gente não lê? Não tem como. Então, nós precisamos aprender com Raabe, que a gente não precisa ver para crer, mas também que hoje a gente tem uma ferramenta nas nossas mãos. E a gente precisa saber, a gente precisa aprender para colocar em ação. Amém? Aleluia! Você pode agradecer a Deus por isso. Você pode louvar o Senhor por você ter isso na sua vida hoje. Por você ter a oportunidade, queridos. Isso é muito sério. Isso é muito intenso e importante. Olha a responsabilidade que nós temos na nossa mão. Queridos, hoje nós não temos desculpa para não crer. Hoje a gente tem que sair daqui indignado, inconformado, de não crer, sendo que a gente tem a palavra, sendo que a gente tem o Espírito Santo dentro. A gente tem que sair daqui indignado com a gente mesmo. Eu não vou mais ser assim, incrédulo. Eu vou crer de verdade. Eu não vou crer que eu vou ser curado e ficar com mais. Mas aqui... Eu dei um testemunho aqui para vocês ano passado. Quando eu fui diagnosticado com endometriose. O médico falou assim para mim, 50% de chance de você ter filho. E eu, incrédula, falei assim, Senhor, 50%, 50% ainda é chance. Na hora, Espírito Santo, você acha que eu preciso de 50%? Você é muito incrédula. Queridos, a gente é muito incrédulo. A gente precisa parar de colocar a nossa confiança em números, em porcentagens. O médico vai falar assim, é 0% e eu continuo crendo, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é Deus que me prometeu e Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir e Ele cumpre. Ele cumpre. O Rodrigo contou aqui que hoje eu estou gerando. Aleluia! Mas o que foi isso, querido? Eu fiquei incrédula no começo, mas depois eu agarrei. Eu falei assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa pela minha incredulidade. Me perdoa. E, queridos, foi velozmente. Na hora que eu me posicionei junto com o Rodrigo e falei assim, Senhor, eu creio que vai acontecer. Deu um mês. Aleluia, queridos. Então, eu estou falando aqui para você, não é uma coisa do que eu ouvi falar, é de uma coisa que eu estou vivendo. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos crer. Aleluia. E Raabe, ela fez isso sem conhecer. Eu fico chocada com essa palavra. Gente, numa antiga aliança, Raabe não tinha acesso a nada sobre Deus. Ela ouviu falar. Eu vou ficar repetindo isso daqui para você sair daqui com isso fixado na sua mente. Ela ouviu falar e creu. Eu tenho que crer porque eu já sei. Eu tenho que crer porque eu já tenho. Eu tenho que crer porque eu carrego o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Então, quero que vocês vão ali para o verso 11. Nós temos que entender que a fé, ela é acompanhada de uma ação, amém? E aqui nós vamos ver que Raabe teve várias ações. Ela creu e agiu. Creu e agiu.
creu e agiu. E é assim que nós temos que fazer. Eu creio, por isso eu falo. Não é loucura, querido, você confessar a fé. Porque é bíblico. Você crê, por isso você fala. Você conhece a palavra, por isso você fala. Eu sou curado, por isso eu falo que eu sou curada. Eu posso todas as coisas em Cristo, por isso eu falo isso. Fé, ela exige uma ação correspondente. Amém? Isso é mais uma coisa que Raabe nos ensina. Sem conhecer, sem ter vivido experiência nenhuma com Deus, ela teve ações correspondentes àquilo que ela estava acreditando. E aí ela fala assim, ela se posicionou em humildade. Ela falou assim: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é acima nos céus e debaixo da terra. Olha a declaração que essa mulher fez, sem conhecer a Deus, queridos. Eu sei que o seu Senhor é Deus, acima do céu e da terra. Meu Deus, aleluia! E quantas vezes nós deixamos de acreditar nisso? Vem o problema e a gente esquece que o nosso Deus é acima do céu e da terra. Aleluia! Você tem que trazer essa convicção para você, querido. Não quero que você saia daqui sem essa convicção. Não saia daqui e fala assim: Senhor, não me deixe sair daqui dessa noite sem essa convicção de que o Senhor é Deus, independente das circunstâncias da minha vida. Independente, o Senhor é Deus. Se Raabe, naquele contexto de iniquidade, de idolatria, ela creu de ouvir falar, eu preciso sair daqui crendo de verdade, porque eu já conheço esse Deus, eu já tive experiências com Ele, eu já sinto a presença dEle. Saia daqui inconformado, querido. Saia daqui inconformado nessa noite, amém? E ela se posicionou em fé e ousadia. Quando ela vai falar ali para eles: poupa a minha família também. No versículo 12, que ela fala, no 12. Sejam bondosos com a minha família também. Queridos, ela não teve vergonha. Ela não teve vergonha de se posicionar. Preste atenção, pensa aqui no contexto. Ela estava no meio de um povo que não cria em Deus, pelo contrário, era um povo idólatra, e ela teve coragem de se posicionar nesse meio. Queridos, às vezes a gente não tem coragem de posicionar dentro da igreja. Não é? E eu estou pregando aqui para mim também. Não é só para a igreja, quando a gente está falando aqui, é para a nossa vida primeiro. Amém? E às vezes a gente não tem coragem de se posicionar dentro da igreja. E essa mulher se posicionou num meio, queridos, que ela estava correndo risco de vida. Pensa. Não é muita ousadia? Não é muita fé? A gente não aprende muito com essa mulher? Aleluia. E ela, queridos, ela pediu pela sua família. Uma família que talvez até renegasse ela, porque ela era uma prostituta. Se você for ver o contexto histórico ali, talvez ela não tinha nem proximidade da família, porque ela vivia uma vida que não era digna. Você entende isso? E ela clamou por essa família. Queridos, ela teve até compaixão. Ela teve fé, ela teve compaixão. Olha essa mulher. Meu Deus, sem conhecer nada. Olha como que ela se posicionou. Não é lindo isso? Isso tem que mexer com você nessa noite. Isso tem que mexer dentro de você. Tem que causar uma inquietação dentro de você. Tem que causar, querido. Em nome de Jesus, tem que causar. Porque se uma mulher
que vivia isso, que estava nesse contexto, teve essa ousadia, por que nós não estamos tendo? A gente tem que sair pensando nisso, amém? Aleluia! Então ela creu, e ela se posicionou ali, queridos, ela falou com aqueles espiões, sem ter noção nenhuma se eles poderiam matá-la. Porque eles poderiam matá-la, não poderiam? Quem garantia para Raabe que ela protegendo eles, quando eles voltassem, ela não seria morta do mesmo jeito? Não tinha nada que garantisse para ela. Ela não conhecia aqueles espiões, queridos. Sabe o que garantiu alguma coisa para ela? A própria convicção dela. Sabe o que garante o milagre na minha e na sua vida? A nossa convicção. Não é o que os outros creem, não é o que as pessoas falam, não é o que as pessoas nos prometem. É a nossa convicção. É o que Deus falou. Porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Ele é fiel para cumprir. Aleluia! E ela nesse meio ali de incertezas, ela ajudou eles. Ela se posicionou em ousadia. E ela viveu ali, Hebreus 11:1. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Sem conhecer, Raabe estava vivendo Hebreus 1. Meu Deus, que mulher ousada! Nós precisamos ter essa ousadia, querido. Nós precisamos nos inspirar com isso. Nós precisamos pegar todos esses ensinamentos e trazer para dentro de nós. Amém? Queridos, como pode uma mulher que não conhecia estar vivendo a palavra sem conhecer? Gente, que lição que essa história traz para nós. Que lição. Eu não sei se Deus está falando aí com você, mas comigo está falando, querido. A gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar. A gente precisa se posicionar. A gente precisa parar de brincar de ser crente. De vir só domingo e quinta e achar que está tudo certo. E não nos posicionar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa universidade. Queridos, pense em Raabe. Ela poderia ser morta. Ela não tinha garantia de nada e se posicionou. Nós precisamos aprender com ela, amém? Aleluia! Continuando o texto aqui. Vamos lá para... Vamos lá para o versículo 21. Os espias, continuando o texto, os espiões ali, fizeram um acordo com Raabe, então. Ela pediu ali para eles, né? Olha pela minha família, eu estou ajudando vocês. Então, olhe pela minha família. E eles garantiram para ela, eles falaram assim, não, a gente vai fazer. Mas lembrando que era uma garantia que ela não tinha certeza, porque era só a palavra deles. Amém? E eles falaram para ela assim, eu vou poupar se vocês estiverem dentro da sua casa a hora que a gente for invadir, e você prender esse cordão, essa corda vermelha na porta da sua casa. Essa corda vermelha na porta da sua casa vai ser um sinal de que é a sua casa, e aí os israelitas não irão invadir. Queridos, olha o que diz o versículo 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Ela não esperou. Ela teve uma ação correspondente. Ela ouviu, obedeceu, creu e fez. E é isso que a gente tem que fazer. A gente recebe um comando, a gente tem que agir aquele comando. Raabe não esperou, querido. Ela estava crendo.
Ela tinha convicção. Que? Estão saindo? Já vou pôr aqui o cordão vermelho. Não sei quando que eles vão voltar. E é isso que nós precisamos fazer. Se você tem um comando, se você tem uma palavra, faça. A fé, ela tem uma ação correspondente. Fé tem ação correspondente. Como eu já falei. Amém? Ela creu, recebeu orientação e obedeceu. Aleluia. Nós precisamos nos posicionar em obediência. Olha o que diz aqui em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Meu Deus! Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aleluia. Olha o que a palavra está dizendo. Querido, a gente não pode crer de ouvir falar. A gente não fala que é crente. Ah, eu sou crente. Mas será que eu creio de verdade? E não é só crer na salvação, não, querido. É crer em tudo que a palavra diz. É crer que eu sou curado. É crer que eu posso todas as coisas. É crer que a prosperidade está sobre a minha vida. É crer que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Não é só crer da salvação. É crer em tudo. Porque senão, queridos, a palavra não ia ter todos esses ensinamentos. Ia ter só um versículo falando. Jesus veio, te salvou e fica aí esperando, amém. Precisava uma Bíblia deste tamanho? Se fosse para crer só na salvação? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos fé em todas as coisas. Em todas as coisas. Não adianta eu crer que eu vou ser salvo, mas eu não creio que eu posso ter uma vida de prosperidade nessa terra. Quem foi que falou que eu tenho que passar pela prova dando glória a Deus? Quem foi que falou que eu tenho que ir gemendo e chorando? Ué? Então você me prova isso. Queridos, como que um pai que é bom, você que é pai, pensa só, você que é pai, você que é mãe, ou você que tem uma criança que você ama muito, você vai querer ver ela sofrendo? Você vai querer ela morrendo num leito de uma cama para ela aprender alguma coisa? E por que a gente acha que Deus quer isso pra gente? Se a palavra diz que Ele é bom, que Ele é nosso pai. Se a palavra diz que uma mãe pode esquecer de um filho, mas que todavia Ele não vai esquecer da gente. Por que a gente acha que Deus quer ver a gente sofrendo, se Ele mesmo fala que Ele quer ver a gente bem? Não faz sentido, não é verdade? É muito contraditório e Deus não é contraditório. Deus é imutável, a palavra dele é uma só. Nós precisamos crer na palavra e pronto, acabou. A palavra diz, eu tenho. A palavra diz, eu posso. A palavra diz, eu sou. E pronto, acabou. Pronto, acabou. Não baseie sua vida em pessoas que estão vivendo insucessos e querem te levar para aquilo também. Não ouça pessoas que estão passando nessa prova, nesse deserto, que elas falam que é maravilhoso passar pelo deserto, porque só assim você tem salvação. Mas, na verdade, estão querendo levar você para lá. E não é isso que Deus tem para a nossa vida. Até que Ele venha, nós estaremos aqui, levando a palavra, glorificando ao Senhor e vivendo o melhor dessa terra. Porque Ele é Pai, Ele é bom. Queridos, não faz sentido
Um pai que é bom, que deu seu único filho para que nós tivéssemos salvação, quiséssemos que a gente ficasse aqui sofrendo. Não faz sentido, amém? Você crê num pai que é bom? Você crê no Deus que você serve? Um Deus de vitória? Um Deus que tem prosperidade para a sua vida em todas as áreas? Porque eu não estou falando aqui de dinheiro, querido. Eu estou falando aqui de mentalidade. De uma mentalidade próspera. Dinheiro é consequência da sua mentalidade. Daquilo que você tem buscado, do seu trabalho. Amém? Estou falando de uma mentalidade. De viver o que é suficiente em Deus. De viver a verdade da palavra. Amém? Aleluia. Vamos lá, gente. Está acabando. Quero que vocês vão lá para o capítulo 6 agora. Capítulo 6, versículo 16. Vai dizer assim: depois que aconteceu tudo aquilo que a gente falou, que ela fez lá o acordo com os espiões, passaram-se um tempo, e aí a gente vai para o capítulo 6, que vai dizer assim: na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Querido, o posicionamento dela no capítulo 2 trouxe favor na vida dela no capítulo 6. A fidelidade da palavra dela no capítulo 2 levou favor, levou salvação para ela e para a família dela. O nosso posicionamento de hoje traz o favor de Deus de hoje, de amanhã, de depois de amanhã e de todos os dias da nossa vida nessa terra. É o nosso posicionamento. Aleluia. E aí no versículo 20 diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e o forte grito, o muro caiu. Queridos, quantos se lembram que a casa de Raabe era no muro? O muro estava caindo. Raabe estava dentro da casa dela no muro. Pensa no contexto. Ela dentro da casa dela, tudo caindo, e ela salva. E nada atacando ela. Nenhuma pedra caindo sobre Raabe, porque não tem nada falando na palavra que ela foi atingida pelo muro. Querido, pode estar caindo tudo lá fora, mas você e sua casa não será atingida. Não será. E o que te garante isso? A palavra. Aleluia! Você tem que amar essa palavra, querido. Deus é fiel. Deus é fiel. Gente, ela no meio do muro. Se você for ler ali, a casa dela era literalmente parte do muro. Estava tudo caindo e ela sendo protegida. É isso que Deus faz comigo e com você. Não importa as circunstâncias. Se você está posicionado, se você está crendo, nada vai te atingir. Aleluia. Glória a Deus. Raabe, ela foi posicionada, foi poupada através do seu posicionamento de fé. E mais do que isso, quando você vai um pouquinho mais para frente, versículo 22, diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizemos a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos
os da sua família, e os deixaram num lugar fora do acampamento de Israel. Depois, incendiaram a cidade e tudo que havia nela. Versículo 25. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué havia enviado a Jericó como espiões. Queridos, ele não apenas protegeu ela e sua família, mas protegeu até os seus pertences. A bênção de Deus é por completo, amém? É você, sua casa e tudo que você tem. Aleluia! Você pode glorificar esse Deus. Esse Deus que guarda você. Aleluia! Glória a Deus. E não para por aí não, tá? Porque o nosso Deus é Deus de todas as coisas, querido. Uma prostituta improvável que se posicionou em fé, recebeu favor sobre a vida dela, sobre a sua família. E olha que diz assim, no versículo: e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Querido, ela não teve só salvação, mas ela teve transformação de vida. Querido, a bênção do Senhor é por completo. Por completo. Quem pega isso nessa noite? É por completo, querido. Não é só um concertozinho, não. É inteiro. É por inteiro. Ele pegou uma improvável que se posicionou, salvou ela, a família, os pertences, transformou a vida dela. Deu um novo rumo para a vida de Raabe. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele não só nos tira das trevas e nos coloca na luz, mas Ele também nos transforma e usa a nossa vida para transformar outras pessoas. Meu Deus, que Deus é esse que você serve? Aleluia! Meu Deus, Deus é bom, aleluia! Queridos, não deixe que o passado paralise você, que o que você fez antes paralise você, te impeça de viver os planos de Deus na sua vida. Não deixe que o pecado que você cometeu lá atrás impeça você de viver o novo de Deus. Ele te transformou por completo para você ser um canal de transformação também. Querido, e como eu estava falando, Deus, Ele é tão maravilhoso, a obra é tão completa, que Ele salvou, poupou, transformou, e agora Ele honra Raabe. Vai comigo lá em Mateus 1. Meu Deus, aleluia. Mateus 1 diz assim: Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, que gerou Ruth. E aí você vai vendo aqui, ó, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Quantos sabem que Davi faz parte da genealogia de Jesus? Queridos, meu Deus! A bênção do Senhor é por completo. Você pode se alegrar? Ele pegou a improvável que se posicionou. Ele transformou, Ele salvou, Ele poupou a vida dela, Ele resgatou ela, Ele transformou ela, poupou a família e os bens dela. Ele deu uma nova vida para ela e ainda honrou. Porque Raabe, queridos, faz parte da genealogia de Jesus. Querida, é isso que Deus faz na nossa vida. Ele transforma, Ele cura e Ele ainda honra. Não porque a gente mereça, mas porque Ele é bom. Ele é bom. E é por isso que Ele faz. É por isso que Ele faz. Então pare de se preocupar com aquilo que você viveu. Se posicione em fé nessa noite. E creia, assim como Raabe, que você não precisa ver. Que você não precisa nem ouvir.
Porque hoje você tem o Espírito Santo dentro. Basta você crer. E o favor de Deus vai ser derramado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Quero pedir para você se colocar de pé. E eu quero finalizar essa mensagem lendo uns salmos com você. Salmo 103, versículo 8, que vai dizer assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, aleluia, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. Querido, o amor do Senhor é grande para aqueles que o temem. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. E saia daqui com essa convicção no seu coração: Senhor, se há em mim um caminho mau, me mostra. Se há em mim uma incredulidade, me mostra, Senhor. Porque eu preciso me posicionar nessa noite. É tempo de posicionamento em fé. Quem se posiciona em fé, recebe favor. Assim como nós aprendemos aqui com a vida de Raabe. Queridos, uma improvável. Uma mulher que era mal vista pela sociedade. Uma prostituta que vivia numa iniquidade. Que vivia num povo idólatra. Que ouviu falar do Deus de Israel. Ouviu falar do Deus de Israel e creu. Querido, que nós saiamos daqui inconformados nessa noite. Senhor, eu não só ouço falar de Ti, mas eu já Te conheço. Senhor, eu conheço a Tua palavra, o Teu Espírito mora dentro de mim. Senhor, eu preciso me posicionar nessa noite. Eu preciso me posicionar em fé, e uma fé que corresponde a ações. Eu vou parar de crer só em pensamento, eu vou começar a falar. Comece a falar isso no seu lugar, querido. Comece a confessar aí o que você crê aí. Comece a agradecer agora. Não deixe para depois. Comece a agradecer aí o que Deus já está fazendo na sua vida. Aquilo que você ainda não viu, mas que você já sabe, que é convicção, que é ver, que é acreditar sem ver. Aleluia. Se você quer se posicionar nessa noite, querido, não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Eu quero convidar você a ter um ato de fé nessa noite. E vim aqui até a frente que o pastor G vai orar para você. Se você vê que ainda precisa começar a mudar seus pensamentos, se você vê que ainda precisa crer mais, se você sente aí no seu espírito que você precisa se posicionar,